Circula nos bastidores da política em Brasília que o Planalto copiou os modus operandi utilizados na Venezuela para perseguir e tirar os opositores do caminho. E qual seria esse modus operandi? Usar o judiciário para calar seus opositores. E o senador Rogério Marinho foi a bola da vez. Ele foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Norte à perda do mandato em uma ação sobre supostos cargos fantasmas na Câmara Municipal de Natal, onde foi vereador entre 2001 e 2003, entre 2005 e 2007. Segundo a CNN, na decisão do juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, houve a suspensão dos direitos políticos do parlamentar por 8 anos, a cobrança de multa e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, também por 8 anos. A velha mídia foi ao êxtase, juntamente com a base do governo. No entanto, a decisão do juiz não terá o efeito esperado, como esclareceu o próprio parlamentar em entrevista concedida à TV Senado. Veja. Nós tivemos uma notícia que foi divulgada por praticamente todos os canais de comunicação do país, pelas redes sociais, de que eu haveria perdido o mandato e os direitos políticos por 8 anos em função de uma condenação em primeira instância num processo civil lá no Rio Grande do Norte. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é tranquilizar aos meus eleitores, ao Estado do Rio Grande do Norte, que receberam essa informação, tranquilizar os prefeitos, os senadores de oposição que me honraram com a condição de líder de oposição aqui no Senado da República, tranquilizar, enfim, todos aqueles que ao longo desses mandatos e desse período na política têm confiança na nossa atuação e no nosso posicionamento, que nós vamos continuar senador da República por mais pelo menos 7 anos e 7 meses, que é o tempo que remanesce para o término do nosso mandato. Então fiquem todos tranquilos. Isso certamente é para desespero de alguns que se regozijaram com o processo de ontem, nossos adversários naturais no processo político. O que ocorreu foi que o juiz da primeira instância entendeu que o fato de, como presidente da Câmara Municipal de Natal, em 2004, 2005 e 2006, quer dizer, há quase 20 anos atrás, eu ter contratado uma médica para prestar serviços à população pobre da cidade do Natal, mesmo a médica tendo, nos autos do processo, afirmado que recebeu o seu salário, e que prestou os serviços, o que foi efetivamente confirmado pelo próprio juiz na instrução do processo. O juiz entende que esse ato me beneficiou em detrimento do erário público e me condena por improbidade administrativa. Primeiro, apesar de respeitarmos a decisão do senhor juiz, nós evidentemente vamos recorrer dela por não acreditarmos que isso signifique nenhum dolo para o erário público. A servidora recebe o seu salário e presta o seu serviço. Então ela não é uma servidora fantasma e nem tampouco houve desvio de recurso público, como está nos próprios autos do processo. Segundo, o próprio período que demanda entre o processo e a condenação, a ação ocorreu em 2014, 8 anos após o término do meu mandato como vereador em Natal, e a condenação se dá em 2023. A lei de prescrições relacionadas à improbidade administrativa, a lei anterior, quando começou o processo, definia que eram 5 anos o prazo prescricional. Então são 8 anos entre o término do meu mandato e o início do processo. E a lei atual, 8 anos, com a intercorrência de 4 anos. Então nós acreditamos que mesmo que o dolo fosse caracterizado, que nós não concordamos, no máximo que poderia acontecer era uma pena pecuniária, financeira, do ponto de vista indenizatório. Então nós vamos ingressar com embargo de declaração na primeira instância, porque achamos que o juiz de alguma forma foi induzido a um erro, e nós vamos mostrar ao juiz que, na verdade, nós não praticamos nenhuma conduta dolosa nesse processo e não tenho nenhuma dúvida que a nossa inocência vai ser comprovada ao longo da instrução probatória que vai se seguir. No mais, dizer que nós continuamos aqui
né, defendendo o que sempre defendemos ao longo da nossa vida pública, de cabeça erguida, né, com a consciência de que não infringimos a lei, né, que não praticamos nenhum ato de corrupção, nenhum ato doloso, nenhum ato de desvio de recurso público, né, o que está caracterizado, inclusive, no próprio processo em tela. Né, e vamos estar aqui defendendo, né, os valores que caracterizam a nossa atuação, defendendo a liberdade de expressão, a restauração da normalidade democrática, o direito de propriedade, do livre-arbítrio. O que se viu foi o famoso fogo de palha de uma velha mídia em pânico pelas trapalhadas do atual presidente da República e buscando, de qualquer forma, criar novas narrativas para desviar o foco. E um outro caso que vem chamando a atenção, sem entrar no mérito da questão, é o de Arthur Lira, que colocou fogo em Brasília. E o clima ficou tão carregado que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi à residência oficial do presidente da Câmara, após a operação da Polícia Federal, que atingiu Luciano Cavalcante, o ex-assessor do deputado, que atualmente trabalha na liderança do seu partido, PP, para pôr panos quentes. Arthur Lira queria saber de Dino detalhes sobre a diligência e por que motivo o processo de busca e apreensão em interesses de seus aliados foi deflagrado justamente no momento em que ele e o governo vivem uma crise de relacionamento. Ora, o presidente da Câmara tem em mãos cópias de mensagens que a assessoria da Polícia Federal divulgou sobre a operação sigilosa e desconfia que o Palácio do Planalto prepara um cerco político contra ele. Agora cobra uma apuração do que chama de vazamento ilegal de informações. E no encontro com Lira, Dino diz que o inquérito da Polícia Federal, aberto para investigar desvio de recursos destinados à compra de kits escolares de robótica em Alagoas, começou antes mesmo do início do governo Lula. É justamente essa investigação que atinge o ex-assessor do deputado e outros aliados. Num dos locais de busca e apreensão, em Maceió, a Polícia Federal encontrou 4,4 milhões de reais em dinheiro vivo. E Arthur Lira disse que não tem nada a ver com isso e nem se sente atingido, porque cada um é responsável por seu CPF. Veja bem, tudo isso se resume a dinheiro e poder. O presidente da Câmara tem colecionado desavenças com o governo. Em abril, por exemplo, Dino vetou a indicação de Lira para uma vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O deputado queria emplacar no cargo o juiz João Carlos Soares. Além disso, Arthur Lira não se cansa de criticar o que chama de ausência de articulação política por parte do Executivo. Acha que está sendo enrolado por ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não querem dividir com ele a execução do orçamento. Furioso, o presidente da Câmara fez questão de repetir, após a aprovação da medida provisória de reestruturação dos ministérios, na noite de quarta-feira 31, que o governo terá agora de andar com suas próprias pernas. Àquela altura, não se desconfiava da operação da Polícia Federal no dia seguinte. Aliados de Lira observam, porém, que deveria saber de alguma coisa porque queria deixar caducar a MP e foi necessário muito esforço e muita dedicação para fazê-lo mudar de ideia e conquistar o voto de muitos deputados. O fato é que os ânimos estão tão acirrados que nos bastidores do poder não se fala em outra coisa, senão que o Planalto prepara um cerco político a Arthur Lira pelas desavenças e também calar os opositores.